Depois do nascimento do bebê, começa a contagem regressiva. Para quando voltar ao corpo ideal, às medidas ideal, a gente pede calça, vai perdendo as roupas e aí depois como é que a gente volta naquele peso ideal? E muitas mulheres acabam também tendo dúvidas, por exemplo, em relação às manchas, às estrias, à flacidez. Por isso a gente está recebendo hoje aqui uma especialista no assunto para esclarecer nossas dúvidas e nos orientar como a gente pode passar por esse processo pós-parto e o que é mais indicado conforme esse período, né? Amamentação, depois que parar de amamentar, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. E se eu consigo prevenir, por exemplo, as manchas de gravidez, as estrias de gravidez, né? O que a gente tem hoje no mercado? Quais são as possibilidades? Hoje no nosso cantinho de bate-papo, a Célide Campista. Ela é dermatologista, especializada, né, nessa questão também da estética e ela vai orientar você de casa. Célide, muito boa tarde. Obrigada pela gentileza da presença. Eu que agradeço, tá? Célide, não tem jeito, né? Nasceu bebê, contagem regressiva para a gente voltar ao corpo ideal. Quais são as queixas mais comuns que você percebe, até pela experiência dentro de consultório? E a partir dessas queixas, quais são as primeiras orientações para quem está nos assistindo agora? Olha, na verdade, assim, o que elas mais queixam é em relação às estrias, né? A gente sabe que na gravidez tem o inchaço, o edema, o abdômen ele cresce, né, de uma maneira rápida, apesar de ser 9 meses, mas o crescimento do abdômen muitas vezes é muito intenso. A pele estica A muito. pele estica muito. Aí, à medida que a pele vai esticando, ela pode romper. A partir do momento que ela rompe, ela faz o que a gente chama de uma cicatriz inestética, que é a estria. A estria, na verdade, então, é esse rompimento. Esse rompimento da pele, isso, gerando essa cicatriz que depois, dentro de um período mais prolongado, tá? O organismo vai refazendo, mas você não tem aquela cicatrização normalmente como numa cirurgia, que você coloca as partes uma em contato com a outra e faz uma boa cicatriz. A estria, não. Ela fica normalmente uma cicatriz que a gente chama de inestética, é uma cicatriz feia. Que é aquela, né, mancha branca que a gente percebe, aquele risco branco na pele. No início, avermelhada, porque ainda tem vascularização, que na verdade é o momento certo de estar tratando. E depois ela perde essa vascularização e fica clara. Aí é a estria velha ou nacarada, que normalmente a gente chama. Para as gestantes que estão nos assistindo, elas conseguem prevenir o aparecimento dessa estria ou pelo menos diminuir, né? Pelo menos diminuir essa incidência? Olha, dá para prevenir. Isso depende muito de como ela vai ser orientada ou se comportar durante a gestação. Se tiver um ganho de peso exagerado, vai engordar muito e a gente sabe, né, que nessa fase já tem uma predisposição aí, muitas vezes individual, e aí vai facilitar. Engordou, a pele estirou já pela própria gravidez, extensão do abdômen e ainda a gordura, então facilita. Outra coisa que é muito importante também é a hidratação da pele. A gente sabe que a pele, quando ela está bem hidratada, a chance de você ter uma estria ou em maior quantidade ou uma estria maior, porque tem estrias que são maiores, tem assim um resultado às vezes um pouco mais assim feio, né, acentuado. E então assim, se a gestante ela é orientada e ela faz essa prevenção, hidrata o corpo, evita água quente, né, toma os devidos cuidados, aí sim ela pode não ter estria. Mas como tem a predisposição individual, muitas vezes você não consegue prevenir 100%. Mas você não consegue evitar, mas você consegue diminuir aí, né, pelo menos o tamanho das estrias, a quantidade. Porque e aí essa hidratação que você fala é em relação ao próprio consumo de água, hidratação de dentro para fora? Hidratação de dentro para fora. E esses cremes específicos? Tem cremes específicos hoje que são indicados para gestação, né, que são os cremes que previnem a estria, que além do efeito de hidratação tem substâncias que vão ajudando, né, naquele estiramento da pele, e a gente consegue reduzir, né, mas não prevenir 100%. Uma coisa que eu acho importante também é a parte nutricional. A gente sabe que a gestante, quando ela come muito e ganha muito peso, né, um peso em excesso,
ela vai ter muito mais complicações. E não só da parte estética, né? Da parte de saúde também. Então, a parte alimentar também é importante nesse aspecto, para evitar estria, para evitar, assim, dores, né? Porque quanto mais pesada você fica, quanto maior fica o seu abdômen, você começa a usar muito essa musculatura e você começa a ter dor na região lombar. Célide, a gente divulgou a sua participação no programa e chegou uma pergunta interessante, inclusive pelas redes sociais, quero agradecer nosso público que está sempre participando. E aí uma mãe perguntou, Tati, existe alguma dica para a gente conseguir diminuir a cicatriz, da cesárea? Olha, a cicatrização, ela depende muito do paciente, da pele do paciente. Tem pessoas que fazem uma cicatrização melhor e outras têm alterações na hora de fazer a cicatrização que podem gerar uma cicatriz não muito bonita, tá? Então, é mais do organismo da pessoa mesmo, é assim, isso é do muito organismo. individual. É lógico, tem o fator aí de como foi feita a cirurgia, o próprio profissional que faz o procedimento, mas o fator pele é um dos mais importantes. A gente sabe que a pele morena, ela tem mais tendência a fazer uma cicatriz hipertrófica, mais alargada, muitas vezes um queloide, que é aquela cicatriz que fica alta, que coça muito, fica escura. E tem peles assim, como a pele mais clara, que a cicatriz vai ficar melhor. Com o tempo, a tendência é a cicatriz ir realmente diminuindo o tamanho, mas muitas vezes ela não chega a ficar fininha, né? Como normalmente a gente quer que fique. Agora, existe hoje... algum procedimento hoje estético que consiga minimizar Existe. Hoje, o que a gente faz para cicatriz, né, é o uso de substâncias, tem alguns aparelhos que ajudam na estimulação do colágeno. E a gente sabe que esses tratamentos, eles não vão, assim, tirar totalmente a cicatriz, mas eles melhoram muito o aspecto. Flacidez do pós-parto. Flacidez. A flacidez, na verdade, assim, a partir do momento que você engravida, né, o corpo da mulher, ele vai sofrer várias modificações por alteração hormonal. Quer dizer, o corpo tem que ser preparado para receber o bebê. Então, a gente sabe que, assim, o útero vai ficar mais relaxado, né, para que o bebê fique lá dentro, se acomode, para que não expulse o bebê, não tenha contração. Isso é o hormônio que faz isso. E a gente tem um músculo no abdômen, que é o reto abdominal, que ele tem 2 faixas de músculo e umas fibras no meio, unidas por umas fibras. O que acontece? Os hormônios, eles vão fazer esse músculo ficar mais flácido para que o abdômen possa crescer. Tá. Se logo depois do parto você não fizer algum procedimento para poder fazer esse músculo voltar mais rápido, você pode ficar com uma flacidez. E além disso, né, que na verdade esse músculo, quando ele se separa, a gente chama isso de diástase do reto abdominal, tá? E uma outra coisa é a pele, né? A pele, ela vai acompanhar aos pouquinhos e ela pode demorar um pouco para voltar. Algumas, ela vai voltar totalmente, vai melhorar bem o aspecto. E, dependendo do tipo de pele, fica uma flacidez importante. Geralmente nos extremos, né? As grávidas mais novas, que hoje a gente tem 13, 14, 15 anos, e as mais, né, as aí acima de 40, que já tem menos colágeno. Vai gerar essa flacidez no abdômen. E aí, quais as alternativas que a gente tem para verdade, incentivar esse músculo, então, ele voltar mais rápido? Na verdade, assim, é lógico que nenhuma gestante vai se tornar uma atleta na gravidez se ela não se ela já não faz exercício antes. Aquelas cintas ajudam? Tem umas cintas, né, que as grávidas usam. A cinta, ela ajuda muito no pós-cesárea, né, para manter a cicatriz mais firme, não ter dor, manter o abdômen um pouco mais firme. Tá. Mas, se você usar por tempo prolongado, não é muito bom, porque você acaba esquecendo de... A gente não percebe, mas a gente normalmente mantém o abdômen mais tenso. Normalmente, quando você está em pé. Se você usa aquela cinta, você relaxa. E aí você não faz essa contração involuntária. E aí você acaba ficando com o abdômen mais flácido e demora mais para voltar. Então a cinta é indicada, mas também não por um período muito prolongado. Não, ela tem a sua indicação em relação a isso, mas não para você que você vai usar a cinta e você vai conseguir manter seu abdômen firme. O que normalmente a gente orienta é assim, na gravidez, está fazendo
algum exercício, isso lógico liberado pelo obstetra, que é o médico que conhece melhor a paciente, ele que libera. Mas assim, fazer um pilates, fazer uma hidroginástica, que são exercícios que não têm impacto, pode ser feito. E depois a gente tem a eletroestimulação por corrente russa, que ajuda esse músculo a voltar, ficar um pouco mais firme, sem que a mãe tenha que fazer atividades que ela não pode por causa das cicatrizes, né? Para não ter o rompimento da cicatriz. A gente tem alguns aparelhos que fazem estímulo de colágeno, como a radiofrequência, o iLipo, né, que é um laser de baixa intensidade que também estimula a produção de colágeno. E assim, até mesmo a parte aí de atividade física, depois do parto, quando ela é liberada, para estar fazendo esse músculo ficar mais firme e voltar, né? Não demorar muito para voltar, porque senão depois a flacidez ela é mantida. Essas opções de tratamentos estéticos que você comentou, então, focando nessa questão da flacidez, o ideal e o recomendado é essa mãe procurar a partir de que momento? Olha, alguns procedimentos podem ser feitos logo no pós-parto, tá? O que a gente sempre orienta assim, a partir do momento que você se adaptou com o bebê, que passa aquele primeiro mês, que é mais difícil, que tem que se adaptar com a amamentação, a mãe tem que acostumar com o bebê é um momento mais difícil ali em termos de a família na casa, daquela coisa de você se reestruturar, na verdade. Então, a partir do momento que isso acontece, já deve procurar um tratamento. Porque tem muitos tratamentos que a gente pode fazer durante a amamentação. Na gravidez, a gente contraindica tudo, mesmo que seja só pele. Tá. A gente faz prevenção. Agora, após a gestação, desde que seja com uma orientação médica, a gente pode já trabalhar precocemente. Você falou em pele, a gente tem que falar de manchas, né? Muita gente pergunta sobre as manchas da gravidez. Por que essas manchas tendem a aparecer justamente nesse período? E depois, como a gente consegue reverter essa situação, Célide? Na verdade, assim, na gravidez, a mulher fica mais suscetível a ter manchas e, inclusive, as pintas ficam mais escuras, aumentam, porque a gente tem um aumento da produção de um hormônio que ele é melanogênico, ou seja, ele ajuda a produzir mais melanina, tá? Então, é muito mais fácil você manchar na gravidez. E um fator que é muito importante é o sol. O estímulo do sol faz com que essa tendência aumente. Então, o ideal é você prevenir durante a gravidez, usando o protetor solar de uma maneira adequada. Tá. E depois da gestação, aí sim você tratar. Mas aí o tratamento, depois da gravidez, qualquer tratamento, a gente tem que tomar muito cuidado com o que vai ser feito. Porque você não está tratando só um paciente, né? Você está tratando dois, a mãe e o bebê. Porque ela está amamentando e a gente sabe que muita coisa vai passar pelo leite. E aí, depois que ela amamentou, né, durante esse tempo ela vai se protegendo, aí sim a gente pode estar fazendo o tratamento. Aí existem vários tratamentos de acordo com a pele da paciente. Uma pele clara então, pode fazer um laser. Da gente minimizar essas manchas. Existe. Mas aí esses tratamentos começam depois do período de amamentação. Depois do período de amamentação. Algumas coisas podem até ser feitas antes, mas aí com acompanhamento médico, porque não é qualquer substância, qualquer produto que ela pode estar usando. Perfeito. A gente fez uma perguntinha em relação à estria, que a gente comentou um pouquinho, Célide. Uma mamãe está gestante, percebeu o aparecimento das estrias em várias regiões, ela comenta aqui, da barriga, e ela falou, está avermelhada, mas eu poderia, então, passar o ácido que você comentou ou não? Ela vai ter que esperar mesmo? Não. Durante a gestação? Durante a gestação, não. Principalmente nada ácido. Recomendado. Não pode. Então, o que ela vai fazer é hidratar o abdômen. Muito creme. E aí, não é esses hidratantes que a gente vê em farmácia e supermercado. Existem cremes específicos. Existem alguns cremes que são específicos e que podem ser usados. Eles são feitos justamente para a prevenção de estria na gravidez. Esses cremes são seguros, direcionados para a gestante. E evitar engordar muito mais. Porque senão, à medida que vai engordando, vai distendendo muito o abdômen, essas estrias vão aumentar. A gente sabe que é um fator importante aí no aparecimento da estria. Célide, para a gente encerrar, tem alguma informação que de repente a gente não tenha abordado e você acha oportuno aí a gente dividir com o nosso público? Uma coisa assim que eu acho interessante até, eu achei bacana ter vindo aqui até para estar abordando esse assunto, que eu acho assim que hoje a gente precisa pensar um pouquinho diferente, né? Até mesmo alguns profissionais. Porque muita gente acha que você fazer esses cuidados na gravidez é estética, mas não é.
vai ajudar. Mas assim, na verdade, se você ganha muito peso, você pode ter doenças na gravidez referente a isso. A drenagem linfática manual que é feita na gestação para eliminar excesso de líquido e toxinas que ficam fora dos vasos, nos membros inferiores. Isso já está mais comprovado que isso aí é uma coisa que ajuda, né? A gente acompanha essas gestantes que se cuidam durante esse período, até para a amamentação é mais fácil. E saúde e bem-estar, não só estética. Saúde e bem-estar, né? exatamente, não só a estética. A drenagem linfática, ela sim, é indicada e recomendada durante todo esse período de gestação. Todo o período, para você poder proteger o membro inferior, né? Porque senão você fica com dificuldade de retorno venoso por aumento do abdômen, por uma série de outras causas. E aí o que vai acontecer? Depois que você tiver o bebê, aí vem celulite, por baixa da oxigenação, flacidez, estria, porque a perna incha muito. Então, todo mundo se preocupa muito com a estria no abdômen, mas a grávida ela pode ter estria do seio até o joelho. E a gente vê isso com muita frequência. Então, todo cuidado deve ser feito não só no sentido da estética, mas sim também nos cuidados aí com a saúde. Aí, adorei. Gente, vou divulgar os contatos da série de quem quiser, de repente, outras informações e orientações. Tem o telefone, é o 19 3213 1700. 32 13 1700. E tem também o e-mail, tá no vídeo, anotem. Qualquer orientação que vocês queiram receber, é só entrar em contato direto com a nossa convidada. A gente recebeu hoje a Célia de Campista, ela é especialista em várias áreas, inclusive nessa questão da dermatologia, e hoje pôde contribuir, né, com as nossas gravidinhas aí de plantão, esses cuidados que é importante vocês tomarem e muito bem reforçado pela série de vai além da estética, né, questão de saúde mesmo e bem-estar para essa mamãe. Obrigada, viu, Célia? Eu é que agradeço. Bom restinho aí de sexta-feira e um ótimo final de semana para você. Para todos. Gente, vou para mais um intervalo rápido e na sequência a gente volta com dica de artesanato, tem passo a passo em cartonagem. Continue conosco.